Ler primeiro ou assistir primeiro? O que você devia fazer com a segunda temporada de One Piece? Bom, e agora na próxima terça-feira, dia 10, está chegando na Netflix a segunda temporada de One Piece Live Action. E quando sempre chega um live action, uma adaptação de algum arco no cinema, fica aquela dúvida. Eu deveria ler o mangá antes de ver o anime, ou deveria ver o live action, ou ver o live action e depois ler? Não é só com, obviamente, o mangá. Quando saem adaptações de livros, quando saem adaptações de quadrinhos, sempre vem aquele questionamento. Eu deveria ler o arco antes? E aqui eu vou falar se eu acredito que você deveria ler ou não. Eu vou falar qual que seriam os dois pontos. Quais seriam os pontos positivos e negativos que você teria de ler antes ou de assistir primeiro? Bom, o primeiro ponto que vale destacar é até onde vai essa segunda temporada de One Piece, caso você queira ler. Ela vai do capítulo 95 até o capítulo 155. Os arcos que eles vão adaptar é Long Town, Red Line, Skypiea, o Little Garden e por último você vai ter o arco do Chopper. É isso que vai adaptar essa segunda temporada, caso você já esteja aí em dúvida do que ler. Falei os capítulos e falei qual arcos caem. Bom, e a partir de agora eu vou dividir em dois pontos. Primeiro eu vou falar o que eu acho que seria a sua sensação se você visse o live action antes de ler o mangá ou assistir o anime. E depois eu vou falar o inverso. Vamos começar então nesse ponto se você vê o live action primeiro. Eu acredito que essa pode ser uma experiência interessante para você. Por quê? O live action de anime, ele não consegue adaptar fielmente tudo o que acontece no mangá. Se você ler o mangá primeiro, se você assistir o anime primeiro, você vai ter muita coisa para comparar. E eu acredito que nesse fator, se você nunca teve nenhuma experiência, ela pode ser bastante afetada. Se você pegar a primeira temporada de One Piece, apesar de ela ser bem fiel em visual, ser bem fiel em várias coisas, eles mudaram bastante coisa na primeira temporada. Coisas que, para mim, geram incoerências com elementos interessantes da obra. Então, você tem que colocar isso na balança. A sua experiência vai ser afetada. Por quê? Não é como se você lesse um volume único de um mangá e a partir daí esse volume se tornasse um filme. O filme, ele vai adaptar o mangá o mais fiel possível. O live action, não. Então você tem que colocar esse fator na balança se você quer ver o live action primeiro. Se você ver o live action primeiro, você vai ter toda uma experiência, e aí você vai ler o mangá para ter uma comparação e falar, nossa, isso foi diferente, nossa, isso foi... eles mudaram muito, isso ficou muito legal, você pode ter essa experiência. Eu acredito que, se você nunca tocou em One Piece, talvez ter a experiência primeiro do live action pode ser melhor para você como experiência de assistir a série, porque você vai assistir sem comparação, vai ler o mangá, vai assistir a temporada e pensar, tá tudo diferente. Realmente não é exatamente assim, o mangá é muito melhor. Então, para você que nunca leu, eu acredito que a experiência inicial de ter primeiro live action pode ser bom para você, para não afetar a sua experiência. Se você ler, você vai ter esse problema. Mas tem o inverso. E se você quiser ler? Se você quiser ler, eu acho que vai engrandecer muita obra para você. Porque eu acho que tem muitos elementos e muitos fatores que eles vão mencionar, falar, mostrar, que eles não vão te explicar. Lendo o mangá antes, vai ter quase uma enciclopédia do que é aquela obra. Muitos fatores em One Piece acontece isso, tá? A primeira temporada. Tem muitos elementos que aparecem de canto, que aparecem mencionado um pouco por cima, que para você que leu o mangá é muito legal de se ver, e para quem não leu, fica meio perdido porque o live action não explica. Eu acho que esse é o fator interessante de você ler antes. Ter uma experiência completa da obra. Afinal, eu considero que quando você tem uma adaptação como um filme live action de uma obra, não é a adaptação máxima da obra. Para mim, ela é uma porta de entrada para você ir para a obra original. O live action pode ser isso, mas eu acho que você ter experiência de ter visto antes, saber como o autor escreveu também é interessante. Por isso que eu acho que é legal você ler o mangá antes de ver a obra. Porque existem muitos fatores no mangá que tem fatores surpresa mesmo, que você vai rir, divertir, emocionar, e que o live action não consegue mostrar. Vou te dar um bom exemplo. Existem dois momentos muito emocionantes na primeira temporada de One Piece, onde eles adaptam, que no live action não dá emoção nenhuma. Já no mangá, já no anime, você vai chorar lendo. O primeiro fator é o cachorro Shaw Shaw. O Shaw Shaw, ele é um cachorro que ele cuida de uma
de uma pet shop que o dono dele acabou falecendo e ele cuida bem no arco do Bug. Esse arco ele é lindo, são poucas páginas, ele é lindo, você chora, você se emociona porque todo mundo se emociona com o cachorro. O Chow Chow, ele não aparece no live action. Ele simplesmente não aparece, ele aparece de fundo andando. Outro fator, quando o Luffy coloca o chapéu na cabeça da Nami e ela fala, Luffy me salva, depois de ela se esfaquear com a faca, e ele fala, claro que eu vou, e aí a câmera abre e mostra todos os chapéus de palha, o Sop, Sanji, Zoro, todos juntos. No mangá é de arrepiar, de chorar, na animação é a mesma coisa, no live action não dá emoção nenhuma. Live action é uma cena legal, bonita, mas nem bonita é porque ela é muito escura. E aí imagina assim, pra você que viu o live action, sabe o que vai acontecer. Se você vai ler o mangá, você não vai ter o mesmo impacto, porque você não vai sentir isso. E essa temporada, a segunda temporada de One Piece, tem vários pequenos momentos que eu tô falando assim. Flashback do Chopper vai ser exatamente isso, de emocionar, de chorar. Tem o passado do Dory e do Bori, que são os dois gigantes, que é muito bonito também. Você tem momentos como o flashback da Laboon, que é emocionante. E eu acho que se você assistiu o live action primeiro, quando você for ver o mangá, você já vai esperar que algo vai acontecer. Então essa surpresa inicial, você saber o que vai acontecer, você vai perder. Então eu acho que esses são os dois lados. Se você vê a animação, se você vê o live action primeiro, você vai ter uma experiência limpa para depois ler o mangá e saber como é que é a história original. Então o live action vai funcionar melhor para você. Mas tem o outro lado. Se você lê o mangá primeiro, você vai ter a experiência completa e inédita do que foi aquilo que o live action não vai estragar. E aí fica a dúvida, o que eu acho que é o mais certo? Eu acho que não existe mais certo nessa situação. Eu acho que você pode escolher o que vai mais ao seu gosto. Eu, se fosse por você, escolheria 100% assistir o anime ou o mangá primeiro. E de novo, quando eu falo assistir o anime ou o mangá, não fique assustado. Não tô falando pra você ver todos os episódios do anime, não tô falando pra você assistir os 1175 capítulos do mangá. O que eu tô falando é pra você assistir esses arcos que eu mencionei aqui que vão ser adaptados. Se você assistir ou ler esses arcos, e olha, são só 50 capítulos. Não são tantos capítulos assim. Dá pra você ler. Dá pra você ler em um dia, dependendo se estiver muito livre, em 3 dias, um fim de semana. Você mata isso rapidamente, esse arco que vai pro live action. Eu acho que a sua experiência inicial, seu mangá, sua experiência inicial, seu anime, experiência inicial, saber como foi, vai ser muito mais divertido. O live action vai cair de qualidade pra você, já vou adiantar. Mas mesmo assim, você vai ganhar tanto em relação ao que é o One Piece, que eu acho que vale mais a pena você ler em vez de assistir. Mas claro, se for o primeiro caso, eu acho que também pode ser uma experiência interessante. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, você vai ler o mangá antes de ver o live action ou você vai ver o live action e depois ler o mangá? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.